Olá, meus amigos, eu quero ensinar vocês a mexer com um aplicativo simples, que é o aplicativo Canva. O aplicativo Canva é gratuito, você pode baixar na sua loja de aplicativos e usar à vontade. Você que é pré-candidato a vereador ou a prefeito pelo Partido Verde, que não tem muito recurso, que precisa fazer uma campanha bastante visual e você sabe que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, então você pode usar o Canvas para isso. Vamos direto ao aplicativo, ver que aplicativo é esse. Então vamos lá. O Canva está aqui, o Canva, né? Então você vai abrir esse aplicativo, lá em cima tem que tipo de design você quer criar hoje. Lá em cima, você está vendo, né? Aqui embaixo você tem todas as dimensões de banner que você pode criar. Você pode criar do tamanho exato para o Instagram, para o story do Instagram, que é o mesmo story também do Facebook e do WhatsApp, né? O post para o Facebook você pode sair criando à vontade. Então, vamos fazer um post para o Facebook. Está aqui, olha, post para o Facebook. Aí você tem várias alternativas aqui, mas se você quiser criar desde o início, você pode. Então, está vendo que a tela está branca? Se você bater em cima dessa tela, vai abrir a possibilidade de você adicionar cores de fundo. Então, eu posso colocar uma cor aqui no fundo, por exemplo. Vamos colocar essa cor, né? E aí, eu quero trocar a cor por uma imagem. Você pode vir aqui e trocar a cor por uma imagem. Ah, mas eu quero uma imagem lá do meu rolo de câmera. Você pode ir lá no seu rolo de câmera, procurar uma imagem bonita que você queira, e colocar essa imagem, vamos dizer, uma imagem do Malafaia. Aí você coloca uma imagem do Malafaia, pode ser do Alexandre Frota, da Janaína Pascoal, pode ser da Havan. Mas se você quiser manter essa imagem, tirar essa imagem, colocar as cores novamente, você vem aqui e troca pelas cores no fundo. Ah, mas agora eu quero colocar uma imagem em cima desse fundo. Aí você vem aqui nessa seta onde tem mais, aqui mais embaixo, aí você vai, procura imagens, aí vai na sua imagem. Vamos colocar a imagem da minha amiga a Mairé. A Mairé é uma indígena que mora lá no Xingu, correto? Olha aí. Aí você, clicando em cima, você pode dimensionar a sua imagem do jeito que você quiser. Você pode mexer ela para um lado, mexer ela para o outro, trocar, deixar só o rosto da Mairé, tá vendo? Você pode fazer qualquer coisa com a sua imagem, que é muito tranquilo você fazer isso, tá? Quer colocar no meio? Então vem aqui, olha, tá vendo? Quando cruzou as da linha, tá no meio, tá no centro. No centro você tá aí colocando a sua imagem. Aí você diz assim, agora eu quero colocar texto. Então você aperta no mais novamente, vai no texto, ou você adiciona um texto ou procura um texto que já esteja pronto. Tem muitos textos prontos, por exemplo, tem esse aqui, olha. Esse aqui, muito legal, que dá certinho para você trabalhar o tema. Então, o que é que acontece? Mas está muito escuro, então eu quero trocar a cor do texto. Aí você aperta na cor correspondente do texto e troca, olha aí, tá vendo? E aí eu quero aumentar essa letra aqui. Então você vem aqui, tá vendo esse número 41? Você aperta, aumenta a letra. Ah, mas ficou ruim, então olha aqui. Aí você vem aqui em cima, tá vendo? Tem as duas, a bolinha e o quadrado. Você aperta e aí já separou o conjunto, que era um conjunto de letras que estavam agrupadas. Então você desagrupou e agora você separa aqui, ó, tá vendo? Você separa e vai ficar legal. Você bota no meio, bota para onde você quiser, pega um descobrimento, volta para baixo e está aqui feito um cartaz que você pode usar. O 1500 eu quero mais para baixo. Pronto, está aí 1500 mais para baixo. 22 de abril, descobrimento. Aí você, não, eu não quero descobrimento porque realmente não foi descobrimento. Então, colonização, ou vamos dizer que você queira colocar colonização ou extermínio. Foi verdade? Extermínio. Extermínio. Então você coloca aqui e aí você ajeita do jeito que você quiser, olha. Tá? Ah, mas eu quero mais no centro. Então você vem aqui e ó, já centralizou novamente, correto? Então assim você vai mexendo, criando o seu banner. Acabou. Você vem aqui, onde está aqui em cima, tá vendo essas setinhas aqui em cima? Tem uma seta apontando para baixo. Você apertou, ela está salva lá no seu rolo de câmera. Então é simples e você pode usar tranquilamente e fazer o melhor possível e ter uma campanha
para prefeito, para vereador, pelo Partido Verde. Depois que assumir, você defende as nossas bandeiras e nós vamos fazer desse país um país melhor. Tenho certeza disso.